Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. Existe um aspecto na vida que é muito importante, e mais precisamente um aspecto nos relacionamentos humanos, que são muito peculiares. Eu peço que você anote, não é um sermão, é uma reflexão. São aspectos que são muito importantes para que você possa ou caminhar junto com alguém para muitos anos, talvez para toda a vida, ou para deixar de andar ao lado de alguém. Nesses 2 versículos, eu acho que você deve ter percebido que o livro de Provérbios lida com uma mesma coisa de 2 formas. Você está diante de uma dinâmica aqui que muda quase que absolutamente do verso 9 para o verso 10, fixe seus olhos. No verso 9, você lida com o problema assumindo a dívida, e no verso 10 você lida com o problema expondo a dívida. Os 2 casos são difíceis, e nós vamos em alguns minutos refletir sobre eles. Nesse momento aqui, no Provérbio 17, 9 e 10, nós temos as Escrituras trazendo um profundo equilíbrio. Eu anotei até aqui. Elas trazem um equilíbrio difícil de se conseguir, mas indispensável para se viver bem e, portanto, impossível de não ser buscado na vida. Ou seja, o verso 9 e o verso 10 trazem uma coisa difícil de se fazer, 2, né? Difícil de se ser, difícil de se fazer, difícil de se aplicar em relacionamentos humanos, mas são indispensáveis para uma vivência duradoura com as pessoas. O primeiro verso, que é o verso 9, observe sempre, porque fortalece a sua meditação, não é deixar para lá, não é eu vi o que você fez e deixa para lá, não é isso. A palavra aqui traz uma dimensão de encobrir, e encobrir não é consentir, mas é assumir a responsabilidade de não levar a ferro e fogo aquilo que você acabou de sofrer, ou a transgressão que acabou de fazer. E mais, é você também agir de tal forma a não insistir em um assunto, em uma perspectiva ou uma discussão que não vai render frutos. Ou seja, a pessoa do verso 9 está profundamente preocupada com se o que ela está propondo em termos de o que eu vou fazer com o seu pecado, ou erro, pode não ser pecado, pode ser um equívoco, que você feriu alguém, enfim, um passo mal colocado, uma palavra não tão bem clara, ou uma atitude não tão bem esclarecida. Como o verso 9 nos apresenta? Olha, vai ser necessário de que você tenha um santo equilíbrio, de não cobrar à vista as coisas, e colocar na conta de Deus em Cristo, e fazer isso de modo abrandado, de modo que você não venha a desestruturar relacionamentos. Talvez você possa ser alguém que venha fazer isso nos outros, erroneamente você venha fazer, olha o que está fazendo com você, não é teu amigo? Basicamente o que a gente encontra no verso 28 do capítulo anterior, se você quiser olhar, não tem problema, é justamente a pessoa que semeia essa discórdia entre os amigos, entre os próximos, né? Ela joga coisas para que as pessoas se afastem. E nesse ponto aqui, o verso 9, ele está falando sobre você cobrir, você levar o prejuízo e colocá-lo numa dimensão onde você possa tratá-lo no verso 10, se Deus permitir. Nós, às vezes, temos uma dificuldade muito grande, porque quando às vezes Deus nos pede para abrandar e não levar a ferro e fogo, para não separar as pessoas e nós mesmos delas, em contrapartida, o verso 10 fala que há situações onde, se você não confrontar, é muito nítido que isso vai dar em ruína, isso vai dar em problema. O verso 10 ele já vai para uma dimensão de confronto, você vai ter de bater de frente com aquilo que foi o erro, o equívoco ou o pecado de alguém.
Esse equilíbrio, irmãos, esse equilíbrio entre aceitar a perda e não cobrá-la e confrontar o erro, ele é um equilíbrio muito difícil. Cobrir ou corrigir? Qual é o momento, basicamente? E antes que você pense que eu estou tratando de um discurso moralista, de vamos fazer a coisa certa porque somos pessoas corretas, é assim que Deus trata nas Escrituras. Ora ele cobre e encobre, ora ele corrige e confronta. Ora Deus parece não ter visto o que a gente fez, e a gente se assusta com isso às vezes, por que não deu um ruim público? E ora, você é surpreendido numa situação às vezes até menor, de tal modo que Deus te confronta. Como é que isso funciona para Deus? Em primeiro lugar, Deus escolhe se relacionar conosco e nos amar, mesmo que para isso Ele precise esperar para nos corrigir. É preciso amor genuíno para calar a justiça própria e confiar no Espírito Santo de que Deus dará um bom momento para aquela mudança acontecer. E talvez não seja você que vai corrigir a pessoa. E isso é bem difícil para quem tem justiça própria aflorada, né? Foi comigo, quem tem que corrigir sou eu, de repente não. De repente, se você for tentar corrigir, você vai destruir, vai espalhar as coisas. Outro vem e corrige. E aquilo vai servir de bonança para o teu relacionamento com aquela pessoa. Mas, muitas vezes, o que nós fazemos é, num ato de justificação, esperarmos a boa. E aquilo não foi, então, encobrir. Foi o quê? Guardar. Foi segurar com uma aparência de piedade. Mas, na verdade, estava esperando um bom momento para cobrar. E quem encobre não está esperando um momento para cobrar. Quem encobre perdoa e recebe a dívida. Ele não está colocando numa caixinha para ver quando é que a gente vai poder explorar essa tua falha em algum momento. Não foi assim que Deus fez conosco. E não é assim que Deus faz conosco. É preciso de fato entender que o homem é pecador e ele não foi colocado como juiz alheio. O que eu quero dizer com isso? Quando encobrimos, não tomamos mais para nós aquilo, de tal forma que isso venha a ser usado como um julgamento posterior. Olha o que Tiago diz, segura Provérbios, né? Não desmarca Provérbios, não vai em Tiago, para você voltar, de como é sério nós estarmos diante dessas situações. Tiago 4, né, uma epístola tão amada por alguns aí, que eu sei que o pessoal, tem gente que gosta de Tiago, só comprou o Tiago na Bíblia. Não, estou brincando. Olha o que está em Tiago 4, a epístola de Tiago, no capítulo 4, no verso 11, olha o que diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Sabe o que quer dizer isso? Se você encobriu, isso vale para todos nós, não estou pregando para você não, estou pregando para mim em primeiro lugar. Se você encobriu, você não tem mais direito de ficar falando isso para as pessoas. Fulano não é mole não. Peraí, você não encobriu? Não aceitou a perda? Você aceitou a perda, né? Você aceitou o prejuízo? Então, com que direito você tem agora de passar à frente com isso? Não, mas eu perdoei. Não, mas eu não ligo. Você está se exaltando. Se você realmente encobriu, se você realmente está tranquilo com isso, você não tem o direito de levar isso ao ponto de que outras pessoas venham poder fazer julgamento da causa que dizia respeito de você e outra pessoa. Não vamos para os extremos, né? Então eu vou sempre calar. Não, às vezes você tem que conversar com o seu discipulador, com a sua discipuladora, seu pastor, você fala, poxa, fulano me fez isso, estou precisando desabafar, fala comigo aqui. E a atitude, obviamente, não é de separar pessoas, mas de trazê-las para encobrir, para não se tornarem juízes. Não estou indo para extremos de se cale, não fale com ninguém sobre nada, não é isso, vamos ser equilibrados. O que eu estou dizendo é, a partir do momento que você abre mão da cobrança, da correção, e entende que o Espírito Santo está dizendo não é o momento, você também não tem o direito de sair espalhando isso para as outras pessoas, porque você fala mal. Isso é já deixar a pessoa com uma opinião pública degradável.
para que quando ela cometa isso, ela já seja nitidamente aquela pessoa que fez mal a você. Bem que você falou, fulano não é mole. Então nós precisamos ter essa compreensão de que a palavra de Deus nos aponta não como juízes, mas como reconciliadores, como pessoas que fazem correções amorosas, mas nunca como juízes. Só há um juiz, que é o nosso Senhor, somente Ele. É importante citar que Jesus Cristo também aplicou esse conceito na gente. Em Romanos capítulo 5, verso 6, vocês vão lembrar que diz assim: o que Cristo fez quando nós éramos fracos é que Ele morreu ao seu tempo por nós. Ele não fez isso quando a gente estava acertado, Ele guardou. Romanos 3 também fala de que Deus tolerou, de que Deus foi paciente e aplicou tudo em Cristo. O que significa? Significa que por mais que alguém tenha feito mal a você, vamos supor que alguém tenha feito mesmo, e pode ter feito, você não tem o direito de cobrar com justiça própria aquilo que Deus já perdoou na cruz. Ou seja, a justiça própria. O que é justiça própria? Aquilo que te inflama, que me irrita. Você não tem o direito de lançar isso na pessoa por um motivo muito simples. Os pecados que Jesus pagou na cruz também constam o que aquela pessoa te fez. Então você não tem justiça para cobrar dela. Você não pode. Isso não tem a ver com a correção, que a gente vai falar já em alguns minutos. Então eu gostaria de pensar de que quem cobre não espalha. Se cobriu, guardou, tomou prejuízo e está amando. De que quem cobre espera no Espírito Santo a ação reparadora e não coloca na caixinha de só estou esperando mais uma vez. Isso é justiça própria. Isso tudo é muito difícil, mas de que Deus em Cristo esperou com paciência. Deus foi tolerante conosco e com os que vieram antes de nós e aplicou em Cristo a justa medida da punição pelos seus erros. Quando nós estamos corrigindo uma pessoa, jamais devemos fazê-lo com justiça própria, porque isso, além de ser terrível para quem está ouvindo, né, emocionalmente destruidor, é esmagar o pavio que fumega, é quebrar a cana que já está balançando, né, usando aí uma ilustração de Isaías, é você destruir aquilo que já está destruído, porque já está em erro a pessoa. Então, irmãos, do ponto de vista de cobrir, vê se tu tem coberto as pessoas com as suas palavras. Seus amigos têm sido cobertos nas transgressões deles, seus pastor, diáconos, todo mundo aqui erra, eu erro com você, isso aí é fato. Então, como nós lidamos com a transgressão, pecado ou erro alheio, confiando no Espírito Santo e não agindo em causa própria? Isso é bem difícil, vocês concordam que é bem difícil? A gente não está falando de uma coisa fácil, né? Os casados aqui certamente podem falar isso com bastante propriedade, porque quando alguém dá vazão, né? Vem cá, como é que está a tua esposa? Ainda bem que alguém chegou para me ouvir. E aí, pá, né? Eu tenho certeza que se alguém chegar para falar assim, como é que é teu discipulado com fulano? Claro que no primeiro momento você vai forçar aquela piedade. O André é uma bênção, o André... Tá, mas fala mais. Não, mas tem umas coisas nele. Então, nós temos, se forçar um pouquinho, a gente vai. Não é verdade? Estou mentindo? A gente vai. Então, a gente tem que fazer uma escolha. E essa escolha por cobrir, por deixar com que o Espírito Santo dê o momento da correção, é uma escolha muito difícil. Muito difícil. Verso 10 de Provérbios. Né? Estou acabando já. O verso 10 de Provérbios vai dizer que olha como é que a coisa mudou, né? Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. Agora ele já está falando de correção, já está falando de repreender, já está falando de transformar aquela situação em uma situação de correção. É muito importante perceber que a correção ou a repreensão aqui, para alguns usam às vezes a palavra exortação. Exortação não significa correção. Exortação tem muito mais a ver com encorajamento no sentido bíblico neotestamentário. A correção, a Bíblia fala mesmo corrigir, disciplinar é a expressão mais exata para as Escrituras. Então imagine que a correção deve ser feita com a humildade de quem abriu mão da justiça própria. A correção deve ser feita com a compreensão de que você está ajudando alguém a ser melhor.
de que alguém está sendo ajudado a ser mais parecido com Jesus. É muito difícil imaginar uma correção que transpareça de que você deve àquela pessoa algo mais do que a Cristo. Acho que algumas pessoas, quando são corrigidas, elas olham para o seu corretor e faz parecer que, e todos nós já falhamos nisso, o pastor falha muito, porque tem que corrigir muita gente, ele falha bastante nisso, o seu pastor é muito falho. Então, nesse sentido, às vezes, nós, quando vamos corrigir uma pessoa, às vezes a pessoa olha para a gente e ela se sente mais em dívida com a gente do que com Cristo, porque a gente é tão violento no fazer, que a pessoa está com mais medo de contar para a gente do que de contar para Jesus. Verdade seja dita. Ai, se fulano souber, já teve nessa? E se ele souber? Você fica com tanto medo da pessoa, mas não tem medo, e aí eu vou usar o temor para usar, com Deus, porque talvez você não consiga perceber que pecado é contra Deus. E sim, pecamos contra nós uns aos outros, sim, a gente peca, mas eu acho que o exemplo de Davi é um exemplo muito claro, né? E Davi é um exemplo também que eu quero pensar aqui, do ponto de vista até mesmo desse versículo. Quando Natan chegou para repreendê-lo, naquele pecado conhecido com Batseba, o que aconteceu? Davi, é isso. Davi falante, né? Esse cara tem que morrer, esse cara não sei o quê. Quando Natan fala, é você, acabou. E acabou, não tem mais fala. A única coisa que tem é: pequei contra ti, e contra ti somente. O sensato recebe a correção de modo a se calar. Por isso é muito importante que nós entendamos que receber a correção como gente sensata não é uma escolha se a correção é justa ou injusta. Se a correção for injusta, aquilo te indigna. Se a correção for justa, aquilo pode te aborrecer consigo mesmo, ou até com o corretor, enfim. O que eu quero dizer é, a tua e a minha reação diante da correção são um ato separado da correção. Nós somos chamados a agir como gente sensata quando é corrigido. A gente se cala. A gente assente com a ideia de que na compreensão de sermos caídos, podemos estar falhos. Talvez a gente não tenha falhado na intenção, por exemplo, mas tenha falhado no comportamento relativo a essa intenção. Pode ser que o que a pessoa esteja vendo não seja aquilo que está no seu coração, mas infelizmente é aquilo que você passou. Então nós somos corrigidos muitas vezes e a gente acha que a correção é injusta porque a gente está fazendo uma leitura do nosso próprio coração. Está sendo claro? Quando na verdade a exteriorização do que você fez é passível de correção. E é a única coisa que a pessoa tem, né? Ela não sabe ler o seu coração, ninguém pode. Por isso, ao falar de correção, nós precisamos entender que existe um modo de recebê-la, e o modo sensato é agindo humildemente, é agindo como quem está recebendo uma grande bênção. É preciso ser alguém que humildemente acata correções. A tarefa de ser humilde quando as ouve é sua, não é do que está te corrigindo. O que está te corrigindo com brandura e amor e tudo mais, eu concordo. Aquele que corrige, ele tem que entender que ele não está ali para explodir, mas para suportar em amor. Ele não está ali para se justificar, mostrando, olha, agora vou te mostrar tudo o que você fez desde quando você começou a fazer. De forma alguma. Ele tem cuidado suficiente para pensar como eu gostaria de ser tratado numa situação tão delicada. É uma boa maneira de pensar. Jonathan Edwards também dizia que quando tinha que corrigir alguém, ele falava que ele ia pensando e mentalizando que ele era capaz de cometer todas aquelas coisas que ele estava prestes a corrigir alguém, e portanto aquilo acalmava ele começava a acalmar, né, o pregador avivalista, chamado dos últimos puritanos, Jonathan Edwards, século XVIII, Nova Inglaterra, só para contextualizar. Ele falava assim: quando eu vou corrigir alguém, eu penso que eu poderia ter feito aquilo pior, e aí aquilo te dá uma assentada, te coloca na condição de igual, que de fato é a condição de quem corrige, né? E muita gente celebra, eu não sei se você já viu, né? Concluindo aqui, muita gente celebra o fato de que tem alguém que te suporta, né? Eu celebro o fato que eu tenho essa pessoa me suporta. Graças a Deus que eu tenho você, porque você me suporta. Bom, seria bom que nós celebrássemos as duas coisas. Graças a Deus que eu tenho você que me suporta e você que me corrige. Porque as duas coisas são importantes. Quando nós temos pessoas que só nos suportam, elas se calam e vão se tornando cínicas.
E nós mesmos não vamos melhorando, só vamos esmagando mais por não haver correção. Mas todo mundo corrigir o tempo todo, sem a medida correta, a gente também não consegue relacionamentos, porque a gente só vai ter aquela visão do corretor. É preciso as duas. É preciso que tenhamos o equilíbrio que o próprio Deus tem em Cristo Jesus. Pedro é repreendido de frente, mas também é chamado para a fogueira e perguntado se ama. As duas coisas estão na pessoa de Cristo. E eu peço que você faça a última leitura e aí a oração final em 1 Tessalonicenses, que é um texto que apoia essa correlação. Capítulo 5, a epístola do apóstolo Paulo, a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é a seguinte, ali do verso 12 até o verso 15. Diz assim, amém? Diz assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem, olha, preste atenção agora, admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém faça o quê? Retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Olha que coisa interessante aqui, né? Todos os processos estão envolvidos, né? Exortar, corrigir, admoestar, animar. Tem o fraco. O que é o fraco? É alguém que você está pensando que vai, mas não vai. E por muito tempo, eu não sei se fraco aqui pode ser estabelecido como uma condição perpétua, mas creio, uma condição de alguns anos, de uma pessoa que ainda insiste e talvez não ser tão corajosa em se entregar diligentemente aos processos de Deus na sua vida. Então, irmãos, eu penso com vocês aqui de que nós precisamos ser equilibrados. E aí eu deixo essas perguntas retóricas. Suas amizades, discipulados e relações entre os irmãos cristãos são relações que você tem dado suporte, ou seja, você tem suportado e deixado algumas coisas para que o Senhor trate? É uma pergunta. A segunda você corrige as pessoas do modo como gostaria de ser corrigido, em termos de até mesmo da atitude em relação à correção? Terceira pergunta, e essa é mais difícil: você teria coragem de perguntar às pessoas que te suportam e que te corrigem como você é em relação a estas coisas? Se você realmente é como Cristo, equilibrado no fazer e no receber de todas essas coisas? Eu vou orar aqui e lhe deixo esse desafio essa manhã, um desafio relacional tremendo, de como você imagina que seja em relação à correção e a suportar, e como talvez você e eu sejamos